E José está naquele buraco, recebendo as conspirações, as acusações dos seus irmãos de sangue, irmãos de fé. Ele é vendido para o Egito. Você imagina quais são as privações, quais são os abusos que um escravo passa? E nós não estamos falando de agora que tem direito humano, não. A gente está falando de milênios atrás. Ele teve que passar por todos os abusos, por todas as privações. E você nunca vê José reclamando. José está lá no Egito, sofrendo, fazendo o que um escravo faz. E você não vê José reclamando da vida. Você não vê José que nem você, falando: meu Deus, que dia, Kate, eu estou aqui carregando essa pedra, era para eu estar em outro lugar, Deus tem uma promessa, o que eu estou fazendo? Seu perseguidor, eu vou me vingar dele, Deus, o dia da vingança. Ele não estava fazendo isso, sabe por quê? Porque quem tem um sonho tem um anestésico contra as dores da vida. E a Bíblia diz, no versículo 3 de Gênesis 37, que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Só uma pergunta aqui: Israel teve mais algum filho na velhice? Sim ou não? Sim, gente. Meu Deus. Quem foi? Tem um depois de José, Benjamim. Então não era porque era filho da velhice, porque ele não amava tanto Benjamim como amava José. Ele botou os olhos em José. José tinha um estilo de vida que acaba fazendo com que Israel se apegue mais a ele. Quem é pai sabe do que eu estou falando. A gente não tem filho favorito, mas a gente tem às vezes um que é mais íntimo. Não é que a gente ama mais um do que o outro, é que um tem um jeitinho diferente de falar. Todos chegam da escola e falam: oi pai, mas tem aquele que vem e fala: pai, te dá um abraço. E talvez José fosse esse menino que conquistou o amor do pai. Um pai de 12 filhos. Ou seja, tinha muitos para amar. Ele amou José. E continua dizendo: odiaram-no, pois os seus irmãos. Versículo 3, final. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda. Tem 3 formas das pessoas te odiarem. Vou te ensinar hoje. Os 3 passos para ser muito odiado. Esse é um curso bom. Como ser odiado em 3 dias. Vou lhe explicar. Porque às vezes você não sabe por que é perseguido, por que é odiado, por que recebe indireta, porque as pessoas às vezes não querem por perto, porque você é expulso do lugar que você achou que iria ficar um tempão. Porque você perde companhia de pessoas que você achou que iriam ficar contigo para sempre. É porque o ser humano, ele não consegue conviver com 3 coisas. Primeiro, ele odeia, não suporta comparação. Tudo que é comparação vai gerar trauma no ser humano. O gordinho só se acha gordinho se ele começa a conviver com o magro. Se todo mundo for gordinho, não tá tudo bem. A mulher só quer a bolsa Louis Vuitton porque é que dá para pagar, do Louis Vuitton aqui, né? A Louis Vuitton não dá. A mulher só quer a Louis Vuitton, sabe por quê? Porque ela viu alguém usando. Aí teve o grau comparativo. Quando entra o grau comparativo, começa o problema do ser humano. Como diz o ditado, a grama do vizinho sempre é mais verde. O ser humano odeia ser comparado, ele não suporta a comparação. É muito difícil. E os irmãos de José se encontraram em uma situação que eles começaram a se comparar com José. E 3 coisas fizeram com que eles o odiassem muito. 3 coisas fazem com que as pessoas te odeiem muito. Primeiro, que alguém te ame muito. Quando quem é muito amado acaba sendo muito odiado por outros.
O amor às vezes provoca o ódio, porque as pessoas não aguentam ver alguém que é amado e ele não. As pessoas não sabem lidar com isso. As pessoas não sabem lidar com aquilo que você tem e ele não pode ter. A maioria dos problemas que a gente cuida, por exemplo, de um filho adotivo, é que ele acha, por mais que seja mentira, ele acha que não recebeu o mesmo amor do filho natural. E ele sempre vai ter algo para falar contra, porque ele acha que não foi amado. Quando uma pessoa vê que alguém é mais amado do que ele, vira inimigo. Você pode ver que a maioria dos filmes de ação, a maioria desses filmes surreais que tem aí de Hollywood, tem a ver com isso. Alguém que deixou de ser amado e virou inimigo de quem foi amado. Então, quando seus irmãos perceberam que ele era muito amado, começaram a o odiar. Segunda coisa que você tem que ter para alguém te odiar: uma túnica, um manto, algo que ninguém tem. Só ele tinha uma túnica de várias cores. Quando você tem algo que ninguém tem, meu irmão, pode se preparar. Você está na lista do ódio. Você está na lista da perseguição. Você está na lista da calúnia. Você está na lista da fofoca. Você está na lista do dedo apontado, porque você tem algo que eles não têm. Quando o manto cai sobre José, por que José? Ele não era nenhum primogênito, nenhum caçula. Não veio nenhum profeta e botou a mão na cabeça dele e falou que ia ser ele. Simplesmente o pai olhou e amou. E quando ele foi amado, recebeu um manto. E quando o manto chega, eles odeiam ainda mais. Mas aí depois acontece uma terceira coisa para fechar a lista do ódio. José teve um sonho. Se você quer ser odiado de verdade, tenha um sonho. Porque as pessoas não conseguem entender alguém que passou pelo que eu passou e ainda está olhando para o futuro, e ainda está com esperança do que vai acontecer, e ainda está sonhando com dias melhores. Eles não suportam conviver com isso. E olhe que você precisa de uma dessas coisas para ser odiado, e José tinha as três. José era amado, José tinha um manto diferente. E em terceiro lugar, José teve um sonho. Todo mundo que tem um sonho vai dar um problema. As pessoas vão criar problema com eles. Quando você escuta a palavra eu tenho um sonho, quem vem na tua cabeça? Quando você escuta essa frase, eu tenho um sonho, alguém lembra de alguma coisa? Ninguém lembra, né? Martin Luther King. Ele pronunciou, te aconselho a estudar a história, porque é muito interessante essa história. Ele pronunciou um dos sermões, um dos discursos mais bonitos da história. Ele, numa época de segregação racial, juntou 350 mil pessoas. Ele, negro, pastor, juntou 350 mil pessoas em Washington, há décadas atrás, numa época que negro não podia entrar no mesmo ambiente que o branco. E começou dizendo o seguinte: I have a dream, eu tenho um sonho. Por que tinha 350 mil pessoas para escutar o sonho dele ali? Por que ninguém escuta o teu? Porque não importa o que você está sonhando, e sim quem está sonhando. O quem é mais importante do que o que. Não importa o que se fala, e sim quem está falando. Para você se tornar um quem, você precisa ser relevante. E você quer falar, quer contar sonho, quer fazer tudo, mas você não é um quem. As pessoas não escutam um ninguém, só um quem. Então, primeiro Martin Luther King passou por todo um processo, sobreviveu, e aí quando ele começou a falar que tinha um sonho, todo mundo começou a escutar. E as gerações depois também escutaram que ele tinha um sonho. E hoje, quando você vê um negro entrando num restaurante comendo, quando você vê um negro votando, você tem que aplaudir o sonho de um homem. Um sonho igualou homens brancos e homens negros. Um sonho de uma pessoa. Muitos tinham o desejo de fazer isso, mas só um tinha um sonho. E José teve um sonho. E quando ele teve um sonho, ficou tão insuportável para os irmãos, que os irmãos armaram uma armadilha para ele. O jogaram num buraco. Começaram a planejar como iriam comunicar a morte do irmão para o seu pai. Vamos falar de quem eram esses irmãos. Um deles, Judá. Isso mesmo. O leão. Da onde veio o leão da tribo de Judá?
De onde veio a descendência messiânica? De onde saiu Jesus? De Judá. Quem jogou José no buraco, quem começou a inventar a história sobre José, quem pensou como é que a gente vai matar esse homem, eram homens de Deus. Não é só irmão de sangue, não. Eram homens de Deus. Issacar estava ali, Rubem estava ali. Os cabeças das 12 tribos de Israel estavam ali, conspirando o mal. Davi teve problema com seus irmãos. José teve problema com seus irmãos. Jacó teve problema com seu irmão. O nosso negócio não pode ser com nossos irmãos, tem que ser com o pai. Porque sempre tem um irmão querendo cavar um buraco para a gente cair. E José está naquele buraco, recebendo as conspirações, as acusações dos seus irmãos de sangue, irmãos de fé. Ele é vendido para o Egito. Você imagina quais são as privações, quais são os abusos que um escravo passa? E nós não estamos falando de agora que tem direito humano, não. A gente está falando de milênios atrás. Ele teve que passar por todos os abusos, por todas as privações. E você nunca vê José reclamando. José está lá no Egito, sofrendo, fazendo o que um escravo faz. E você não vê José reclamando da vida. Você não vê José que nem você, falando: meu Deus, que dia, Kate, eu estou aqui carregando essa pedra, era para eu estar em outro lugar, Deus tem uma promessa, o que eu estou fazendo? Seu perseguidor, eu vou me vingar dele. Deus, o dia da vingança. Ele não estava fazendo isso, sabe por quê? Porque quem tem um sonho tem um anestésico contra as dores da vida. Quem está sonhando não sente a dor da mesma forma de quem não tem um sonho. Quem está sonhando está olhando para o futuro, aí a dor vem, ele bate, continua olhando. Já viu um apaixonado? Irmão, você está andando na rua, você dá um tapa na cara do apaixonado, desculpa. Ele pede desculpa para você. Ele está anestesiado com aquele sonho, com aquela paixão. O sonho é o único anestésico contra as dores da vida. Se você não estiver sonhando, as dores são muito mais intensas. Os problemas parecem muito maiores. E José ali sonhando, com aquele sonho, conseguia fazer o trabalho escravo, acordar de madrugada, fazer tudo o que tinha que fazer. Até um dia que uma grande oportunidade apareceu, ele foi para a casa de Potifar. Foi levado ali, vendido. E onde ele chegava, ele assumiu o governo. A ideia central permanente de José, ou seja, o seu propósito de vida, era governar. E ele não esperou ter um trono para governar. Ele, quando estava na casa de Potifar, governava a casa de Potifar. Quando ele foi injustiçado e mandado à prisão, ele virou chefe dos carcereiros. Tem gente que está sempre esperando o dia da glória, o dia que Deus vai me levantar para manifestar meu propósito. Não importa o status, não importa onde você está, não importa a localização geográfica, não importa a fase da vida que você está, você já era para estar manifestando o teu propósito. José estava ali governando. Estar sentado no trono anos depois governando o Egito foi só uma consequência do que ele veio treinando pelos processos da vida. E aquele sonho fazia com que José continuasse avançando. Na casa de Potifar ele foi injustiçado. Você imagina você ser fiel a Deus, você não quebrar o princípio e ainda assim sofrer. Querido, quando você não quebrou um princípio, quando você obedeceu a Deus e ainda assim está sofrendo, ainda assim foi mandado para um lugar que não queria, e ainda assim parece que nada acontece. Você imagina o que José pensou quando foi enviado para aquela prisão, depois de resistir à mulher de Potifar. Imagina o que passa na cabeça de um jovem que fala: meu Deus, eu fui vendido pelos meus irmãos que eram homens de Deus. Agora eu estou numa prisão injustiçado porque eu quis servir a Deus. O que José não sabia, o que José não tinha ideia, é que quem iria colocá-lo diante de Faraó estava na prisão. Tem lugar que você não quer estar, mas a pessoa que vai te colocar diante de rei está lá, então Deus vai te colocar lá também. Tem lugar que não era para você estar, você não fez nada para estar, mas só que quem vai te promover está justamente ali. Então esse é um processo que você vai ter que passar, para que você conheça as pessoas que vão soprar o teu nome nos palácios.
Porque um dia Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. E um homem que estava preso com José falou: eu conheço um que pode fazer isso. Sabe por quê? Porque dentro da prisão ele estava fazendo o que sabia fazer diante de um rei ou diante de um prisioneiro. Você já viu, como é que se fala a categoria de base de futebol? Qual é o nome? O juvenil, o júnior, o infantil, seja o amador. Você já viu aquela criança de 9 anos está ali jogando bola, vai de meião e tudo? Ela ganha para fazer aquilo, dinheiro? Não, ela só tem um sonho. Aí não é porque ela não ganha dinheiro, não é porque ela não está jogando no Maracanã, não é porque ela está num time fictício, ela não está no Flamengo, ela não está no Corinthians, ela está num time fictício ali do bairro, que ela vai fazer gol contra. Sabe por quê? Porque ela está anestesiada pelo sonho, ela parece que já está no Maracanã jogando, ela está correndo atrás daquela bola, e sem ela saber pode ter um olheiro na arquibancada e falar: esse menino dribla bem, hein? Ninguém faz gol contra porque não está ganhando. Porque o sonho te anestesia, você só quer avançar. José, dentro da prisão, dentro daquele processo difícil, estava fazendo a mesma coisa que faria diante de um rei, diante de uma nação. As pessoas que vão te encontrar, as pessoas que vão soprar o teu nome em lugares estratégicos, tem que te encontrar fazendo o que você faria diante de reis. Olha que exemplo lindo. Saul fica endemoniado e fala: eu estou atormentado, traga-me alguém que toque bem. Você vai ver que para estar nos palácios tem que ter qualidade para estar diante de reis. Você nunca vai ver um rei mandando chamar qualquer um, ele vai mandar chamar o melhor. Fala assim: eu quero que me traga alguém que toque bem. Daniel, o profeta Daniel, só virou governador da Babilônia porque ele era um escravo como qualquer um. O problema é que Nabucodonosor falou assim: traga para o palácio homens doutos em ciência, homens que falem bem, homens que tenham sabedoria, homens que venham de uma linhagem de Israel. Bota esses homens diante de mim. A seleção para estar no palácio não foi servir a Deus, não foi ser homem de Deus, foi ser bom no que faz. E aí Saul falou: traga alguém que me toque bem. Veio um dos servos de Saul e falou assim: eu conheço um, Davi, que cuida das ovelhas do seu pai. Ele fazia o que nessa época? Ele fazia o quê? O futuro grande rei de Israel, o homem que mataria o maior inimigo de Israel, Golias, o general de exército de Israel, nessa época cuidava de ovelhinha, mas ele não estava chutando ovelha, que raiva, essa ovelha, eu estou aqui, eu já era para estar em palácio, eu era para estar governando. Ele não estava ali reclamando, ele estava ali dando o melhor dele, tanto que quando Saul falou: traga alguém que toque bem, um homem falou: eu conheço um, agora eu vou te dar a descrição. Filho de Jessé o belemita, se veste bem, tem boa aparência. Olha o que ele está falando de Davi adolescente. Tem boa aparência, é homem de guerra. Davi ainda não tinha matado nem urso, nem leão, mas já tinha aparência de homem de guerra. É homem de guerra, toca bem e o Senhor era com ele. Aí Saul manda trazer para dentro do palácio. Na prisão, José também exalava isso. Então quando o faraó falou: alguém que possa fazer tal coisa, eu conheço um, está lá na prisão, manda vir. Colocam José diante dele, e José começa não só a interpretar o sonho. Gente, ele não só interpreta o sonho de faraó, ele dá a solução para aquele sonho. Você tem que armazenar tal coisa, vai vir 7 anos, você tem que fazer tal coisa. E faraó olha para ele e fala assim: quem poderá administrar o Egito se não for você mesmo? Sabe por quê, querido? Porque a sua ideia não vale de nada se você não sabe executar. Tem gente que vem falando comigo: pastor, roubaram a minha ideia. Roubaram nada, irmão. Se você soubesse executar, já tinha feito, ninguém tinha roubado. Roubou porque tu só tinha ideia. Se você tem a ideia e sabe executar, você vale. Só uma ideia não vale nada. Steve Jobs não inventou o celular, ele executou a ideia. E é conhecido pela ideia que executou, mas a ideia não era dele. Ele só sabia executar, o outro não. Quando José mostrou que sabia executar, o faraó falou: então você, vem cá, José, sobe aqui. Você vai governar sobre o Egito. Toma o anel que está no meu dedo. Pegou o anel
que estava no dedo de Faraó, o anel de governo, colocou no dedo de José. Porque tem Faraó do mundo que quando vê um homem levantado por Deus, tira o anel e dá o governo para ele. Mas tem Saul da igreja que quando vê um Davi se levantando, persegue para matar. Faraó não, Faraó foi mais sábio. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Falou, toma aqui esse governo, é teu. Somente no trono eu serei maior do que você. Ninguém levanta ou abaixa a mão no Egito se não for com a tua permissão. Porque você tem a ideia e sabe executar. Então José assume todo o Egito. E quando ele estava no auge da sua glória, o grande dia chega. O dia do cumprimento do sonho. José teve um sonho há anos atrás. Aquele mesmo sonho que fez sua família o perseguir. Aquele mesmo sonho que fez os seus irmãos o jogarem num buraco e depois venderem ele para o Egito. Esse sonho era que o feixe dele se colocava em pé e todos os outros 11 feixes se prostravam diante dele. E todo mundo ficou com raiva e falou, você quer dizer que a gente vai se prostrar diante de você? Porque quando você conta o teu sonho sem ser um quem ainda, as pessoas debocham de você, as pessoas ficam com raiva de você, as pessoas desacreditam você. Mas quando Deus te dá um sonho, meu irmão, você pode passar pela prisão, você pode ser vendido para o Egito, você pode passar pelo que for, vai se cumprir.